Boa noite, povo! Boa noite, pessoas, suas lindas! Gente, mais um dia e hoje nós vamos falar sobre uma coisa importantíssima e uma emoção que, embora não seja tão boa, mas que a gente pode usar ela a nosso favor. Então, eu espero que vocês sejam muito bem-vindos, que aproveitem essa live, que curtam, né, essa informação, porque como eu já disse ontem, eu tô aqui para trazer informação, compreensão é outros 500, né, que fica a cargo de vocês aí. Mas eu tô aqui para trazer essa informação para vocês, para que vocês possam usar realmente na vida de vocês, para que vocês tenham resultados, tá? Então vamos falar um pouquinho de mim. Meu nome é Thalita, eu comecei a estudar sobre as nossas emoções depois de ter passado um período muito complexo na vida, de olhar para a vida e não saber para que direção ir, saber de todos os meus potenciais, saber de um monte de coisa, mas me deparar no fundo do poço, literalmente assim, sem saber o que fazer da vida, sem enxergar saída, num labirinto que a minha mente me colocou e eu não conseguia ver saída. E lá, há 5 anos atrás, eu comecei a minha busca por entender o que estava se passando comigo. E eu comecei a buscar um pouco mais sobre conhecimento pessoal, sobre desenvolvimento pessoal. E foi aí que eu comecei a andar um pouquinho, mas isso já se passaram 5 anos e hoje, de fato, eu posso dizer que eu consegui sair, né, desse labirinto, consegui pôr a carinha ali para fora do poço, do buraco e estou começando a caminhar. E eu quero dividir muito essa jornada com vocês, porque são coisas que eu tenho aprendido, que tem feito uma diferença gigantesca. E assim, gente, eu acredito que cada passo que a gente dá na vida, ele contribui para transformar a gente na pessoa que a gente precisa ser para obter os resultados que a gente espera. E esse é o propósito, né, desse nosso encontro. É mostrar para vocês que quando a gente sente, quando a gente tem uma emoção, essa emoção ela não precisa ser ruim se a gente olhar para ela pelo que de fato ela veio nos dizer. E a gente enxergar de outra forma, a gente pode trazer uma coisa que teoricamente é ruim para um lado bom. E isso é muito bom, né? Quando a gente consegue fazer essa transmutação, né? Mudar esse nosso entendimento e a partir daí a gente começa a ter uma vidazinha melhor, tá? Então, curtam, comentem, compartilhem para eu saber que vocês estão gostando. Compartilha com aquela pessoa que vocês acreditam que precisa dessa informação. Manda para aquela amiga, para aquele amigo, para aquele irmão, para o pai, para a mãe, para aquela pessoa que você acredita que precisa ouvir isso. E óbvio, né, a gente tem que se olhar, a gente tem que olhar pra gente e pensar, opa, isso aqui também serve pra mim. Então, o autojulgamento também ele é importante, desde que não seja prejudicial, tá bom? Hoje, como eu já falei, a gente vai falar um pouquinho mais sobre medo. Eu tô olhando aqui do ladinho, porque eu tenho uma colinha aqui, porque eu não sou boba nem nada, porque eu quero trazer informações importantes para vocês, tá? Eu não quero esquecer de falar nada. Hoje a gente vai falar sobre medo. Ontem a gente falou sobre raiva, a gente falou sobre a importância desses sentimentos, por que os sentimentos negativos ou positivos eles são importantes, que eles servem sim como resposta do que a gente está fazendo, e quando a gente aprende a olhar isso como uma resposta das nossas ações, das nossas atitudes, a gente começa a encontrar o caminho, a gente começa a encontrar a trilha certa para sair desse labirinto que a gente tem na mente. Deu um chute aqui, né? Vocês viram, né? Oxi. Vamos ver o que é isso aqui. Pronto, acabou o chute. Enfim, e é isso, tá, gente? Vamos falar um pouquinho hoje. Ontem a gente falou sobre raiva, nós falamos que a raiva, ela, na verdade, é um processo de uma barreira que a gente enxerga e que a gente não consegue ultrapassar, mas que se a gente olhar para isso e pensar no que está nos trazendo dessa barreira, a gente consegue destruir, né, essa barreira, ou pular, ou passar pelos laterais, mas enfim, a gente dá um jeito. E o medo, gente... O medo, assim como a raiva, ele não é um sentimento muito bom, né? A gente sabe que quando a gente sente medo, a gente não gosta muito, não. Mas vamos entender, então, um pouquinho do que é o medo. O medo, ele nada mais é do que a gente se sentir numa sensação de perigo. É impossível você sentir medo
sem você ter a sensação que você está em perigo. É só nesses momentos que a gente tem medo. Então, vamos dar um exemplo. Estou eu, né, resolvi fazer um mergulho, e aí eu mergulhei, estou lá no fundo do mar, paguei meu mergulho, estou toda empolgada, e aí estou lá no fundo do mar, quando de repente eu viro e me deparo com um tubarão. Qual é a minha reação nesse momento? Eu paraliso. Por quê? Porque eu senti medo. E numa fração de segundos, eu tenho que buscar uma resposta para o que eu vou fazer. E aí eu vou fugir? Eu vou ficar parada? Nessa hora, num tubarão, a gente, perna pra capar, né? Nada que nem um doido. Por quê? Porque eu vou fugir de um tubarão. Então, o medo, ele traz pra gente a sensação de paralisação, ele diminui a nossa frequência cerebral para que a gente tome uma atitude, para que a gente ache uma resposta rápida e tome uma atitude também rápida. Isso é o que o medo faz com a gente quando a gente sente medo, tá bom? Então, quando eu sinto medo de alguma coisa, eu citei do tubarão, que é um medo real, né, de uma ameaça real à vida, mas também eu posso, por exemplo, me deparar com um leão. Tô andando ali na savana africana e me deparo com um leão. Eu corro ou eu enfrento? Né? O medo também, ele traz essa questão pra gente, né? Eu vou lutar com o leão ou eu vou correr? E se eu decido correr, gente, é uma força gigantesca. Eu arrumo um carreirão que ninguém me pega, tá? Então, ele nos dá essa impulsividade muito, muito forte. E aí, uma outra faceta do medo, que na verdade, o que a gente mais experimenta é a paralisação. Mesmo quando eu tenho aquela intenção de fugir, mesmo assim, antes, numa questão de segundos, eu paro. Há uma paralisação e é proposital. Há essa diminuição das ondas, né, dos cerebrais, para que a gente possa, de fato, pensar rapidamente no que a gente vai fazer. E aí, nessa hora, gente, vocês estão vendo que tá dando uns pau doido aqui? Peraí, vamos consertar esse trem aqui, porque esse trem aqui ficou bichado. Aí, eu não quero com café, nem quero pra ver. Não. Aí, voltou ao normal. Então, gente, acontece que o medo, ele traz pra gente isso, sabe? E infelizmente, na grande maioria das vezes, quando a gente sente medo, porque a gente não tá mais lá na savana africana, a gente não tá nadando com tubarão, na maioria das vezes, o medo que a gente sente é medo de algumas coisas que acontecem no nosso cotidiano e que muitas das vezes nem são tão reais assim se a gente parar para pensar, mas que sim nos paralisam. Eles sim nos fazem ficar paradinhos, empacados, sem sair do lugar. Vou contar o que aconteceu comigo em 2018, mais ou menos, né? Eu comecei um processo de, né, Hoje eu vejo que foi meio que uma depressão, mas lá no momento eu não achava que era uma depressão, porque eu não me sentia triste, eu não me sentia nada assim. Mas é um processo, gente, de quando a gente... eu já até comentei um pouquinho, mas o que causa tristeza? Pequenas perdas. Eu comecei a perder algumas coisinhas e aí algumas coisas, né, baqueiam a gente. E eu não entrei num processo fundo de depressão, mas várias perdinhas me deixaram numa situação mais down, sabe? Mais pra baixo. E nesse período, eu sentia muito medo. E o medo, geralmente, ele vem acompanhado da tristeza posteriormente, né? E por que eu sentia medo? Porque a gente tinha fechado a empresa, né, que a gente tinha, e a gente não tinha conseguido fazer nenhuma outra coisa. Todas as coisas que a gente queria fazer, nada deu certo. Todas as ajudas que a gente pediu, ninguém ajudou. E hoje eu entendo que isso foi realmente para que a gente crescesse. Eu falo a gente porque fomos eu e meu marido. Hoje eu entendo que isso foi para o nosso crescimento, porque se alguém tivesse estendido a mão e ajudado, talvez a gente estivesse lá até hoje. Então, todo esse crescimento que a gente teve foi porque justamente as coisas aconteceram como elas deveriam ter acontecido para que a gente evoluísse a esse ponto de chegar onde nós estamos. Então, eu sentia muito medo. E qual era o meu medo? Eu tinha medo de não conseguir, eu tinha medo de envelhecer e olhar para trás e falar, caramba, eu passei uma vida e não consegui realizar nada. Nesse período, eu engravidei e é uma das coisas que eu mais queria na vida.
era ter um filho. Eu demorei 11 anos para engravidar. E quando eu engravidei, eu fiquei muito feliz, muito. Eu senti uma felicidade muito grande. Mas ao mesmo tempo me deu uma apreensão muito grande também. Por quê? Porque eu pensei, o que eu vou fazer? Como que eu vou cuidar do meu filho? Como é que a gente vai viver? Como é que a gente vai se sustentar? Como é que a gente vai fazer? E aí, gente, é nesse ponto que eu falo, é real? O medo, de fato, ele é real? Naquela época, eu não sabia de nada disso do que eu tô estudando agora. E pra mim, sim, aquele medo era real. E quanto mais eu sentia medo, mais paralisada eu ficava. Quanto mais eu sentia medo e buscava, porque lembra, o medo ele diminui a nossa frequência cerebral e ele tem a intenção, gente, de que a gente pare pra pensar, tá? Então, eu até escrevi aqui, ó, o medo, ele é aquela tomada de decisão rápida, né? Então ele serve pra gente tomar uma decisão rápida, mas ele baixa a nossa frequência para que a gente consiga raciocinar, para que a gente consiga pensar, enxergar saídas. E aí, quanto mais a gente sente medo e sente tristeza, e sente medo e sente tristeza, às vezes a gente tá tão afundado na lama que a gente não consegue. E aí você olha para um lado, você não vê saída. Você olha para o outro, você não vê saída. Lembra a paralisação? Porque na nossa mente nada faz sentido. Por isso que é importante com que a gente tome consciência desses sentimentos no início. Porque quando a gente está atolada, afundada nele, é muito difícil a gente encontrar uma saída e uma solução. Quando o carro pegou embalo, dificilmente a gente consegue parar o carro. Mas quando ele começa a pegar, quando ele tá pegando a saidinha, a gente consegue puxar ali o freio de mão e parar. Mas se ele pegou embalo, pode puxar freio de mão, não vai parar. Então, a gente pode e deve controlar esses sentimentos no começo. Então, saber que o medo, ele não é, às vezes, real, nos ajuda a confrontar o nosso eu, o nosso cérebro, né? A nossa criança interior, né? Imagine também que o medo, ele serve para outra coisa. O medo, ele nos serve para nos dizer, olha, o eu interior, o nosso eu interior, ele quer uma coisa. E nós, ego, queremos outra coisa. E aí, quando a gente, né, sente medo, é como se o nosso eu estivesse dizendo assim, olha, você tá querendo uma coisa, mas você tá pensando em ir pro lado errado, eu tô aqui te dando um medinho pra você entender que é aqui que tá certo. Então, vou dar um exemplo, tá? Eu queria muito, queria não, né? Quero muito fazer um curso que eu tô loucamente doida pra poder fazer. Quando eu pensava nesse curso, eu pensava, uau, quero fazer esse curso e tal, e ok. Fazia lá, fiz uns processos de lei da atração, vou fazer esse curso, tal. Ok, ficava toda feliz. Logo em seguida, me batia uma tristeza, me batia um medo. Medo de quê? Aí eu comecei a pensar, gente, eu tô com medo de quê? Então, se eu tô pensando que, se eu penso, né, e fico feliz, quer dizer que o meu eu interior quer que eu faça. Mas eu tô sentindo medo logo em seguida. E o que esse medo ele quer me dizer? Que o meu eu interior tá dizendo, Thalita, cuidado, porque quando você olha pro outro lado e começa a prestar atenção nas coisas que não são verdadeiras, que são ideias, pensamentos sem sentido na tua cabeça, você começa a desviar daquilo que realmente você precisa fazer. Então é como se ele trouxesse um medinho pra mim, pra que eu enxergasse que é por ali que eu tenho que ir. Lembra que eu falei ontem? Da raiva, que assim, o nosso eu, ele não consegue vir aqui falar com a gente, olha aqui, eu tô aqui dentro, fala comigo. Não, ele não consegue falar isso. Mas ele consegue nos dar mensagens através do que nós sentimos. E é justamente isso que ele faz. Ele indica pra gente alguns sentimentos, ele nos causa alguns sentimentos para que a gente interprete as pistas que ele tá dando para que a gente siga o caminho certo. Então, quando a gente sente medo, quer dizer que você está no caminho certo, e quando você olha para o lado contrário, você sente medo para te dizer que, olha, não vá por aí, vá por aqui, porque aqui nesse caminho que você tá indo é o certo. É como se fosse um cabo de guerra. Gente, eu gosto muito de falar dessa forma. É como se fosse um cabo de guerra. Imagina que de um lado tá aqui o seu eu interior. E ele sabe o que é melhor pra você. Ele te conhece. Ele sabe tudo o que é melhor pra você. Ele tem uma visão do todo.
Mas aqui do outro lado tá o seu ego, que é a sua consciência. Então, vocês ficam ali, um segurando. Vou pegar meu fone aqui pra vocês entenderem. Tá aqui, ó. Tá aqui. E aí, um segura, o seu eu tá aqui e o seu ego tá aqui. E aí o seu eu fala assim, Thalita, vem pra cá que aqui é melhor, eu tô vendo que aqui você tem uma vida linda, aqui você tem vitórias, aqui você tem conquistas, aqui você tem uma vida feliz, aqui você tem saúde, aqui você tem riqueza, aqui você tem tudo de bom. E aí o seu ego, limitado, que não consegue ver nada disso, fica, ai, mas eu acho que a gente tem que vir pra cá. Eu acho que a gente tem que vir pra cá. E aí, a forma do seu eu dizer pra você que esse é o caminho certo é te trazendo medo. Porque quando você pensa, eu quero ir pra cá, eu tô feliz. Quando você olha pra esse outro lado, você sente medo. Mas isso não é, gente, isso não é tão claro assim, sabe? Da gente entender. Porque a gente pode confundir e achar que é tudo a mesma coisa. Tô pensando no meu curso, sinto felicidade, sinto medo. Então quer dizer que meu eu não tá dizendo pra eu ir pra lá? Que eu devo fazer? Não. Por isso é importante a gente prestar atenção nos pequenos sentimentos. Eu comecei a perceber. Eu quero fazer o curso, sentir feliz. Logo em seguida, começou a me dar medo. E aí eu pensei, por que eu fiquei com medo? E aí eu comecei a pensar no que eu tava sentindo. Aí eu falei, quando eu pensei no curso, eu tô feliz? Tô. E logo em seguida, vem o quê? Vem, e se você não conseguir? Olha só. Então era esse sentimento que tava me dando medo. Ou seja, eu identifiquei que existia um se ali, e se você não conseguir, e aí eu percebi que era esse sentimento do se eu não conseguir que estava me causando medo, e não a vontade de fazer o curso. Então eu consegui entender que o meu eu interior estava feliz por eu querer fazer o curso, mas o meu ego estava tentando me sabotar. E se a gente não fica muito atento, a gente é, de fato, sim, sabotado pelo nosso ego. Por quê? Porque o nosso ego, ele é traiçoeiro. Por que ele é traiçoeiro? Porque ele é mau? Não, simplesmente porque ele acha que sabe de tudo. Mas ele não tem esse poder, essa visão macro de tudo que o nosso eu tem. Entende? Então a gente precisa levar em consideração que esses nossos sentimentos que a gente sente são indicações do nosso eu interior conversando com a gente. E aí, o que eu gosto muito de fazer para entender todas essas coisas, né? Porque assim, às vezes a gente tem que ser muito prático, né? Ontem eu tava lendo um livro e aí tinha uma expressão no livro e aí eu falei, gente, uma pessoa leiga jamais vai entender isso aqui. Mas a gente que está estudando, que já tem alguns indícios de alguma coisa, a gente lê e a gente entende. Eu já tinha lido esse livro e tinha entendido nada de nadica. Mas aí a pessoa depois que a gente aprende algumas coisas, né, que a gente cria a consciência de algumas coisas, a gente lê e fala, entendi, então ele tá falando sobre isso, isso e isso. Por isso, gente, que é importante a gente ter algumas técnicas, né? Quando eu venho aqui pra vocês e falo, olha, gente, o medo é isso, a tristeza é isso, a felicidade é isso, a raiva é isso. Muitas pessoas ficam assim, tá bom. E era o que eu fazia no passado também, né? Tá bom, eu entendi que é isso. Eu entendi que o medo é para nos fazer refletir, entendi que ele é pra gente tomar uma atitude rápida, entendi que ele nos paralisa, entendi que a gente tem que pegar ele pelo cabresto ali no começo, né? Quando a gente começa a sentir. Entendi tudo isso, Thalita. Compreendi, ok. O que eu faço com isso? O que eu faço com essa informação? Porque eu tô aqui, no fundo, na lama. O que eu faço com isso para eu poder sair daqui? Então, a dica que eu dou para vocês é justamente parar e olhar para dentro. Começa a se perguntar, né? Existe uma pergunta que eu gosto muito. É o quê? O quê? O que e como? O que vai acontecer? O que eu tô sentindo? Por que eu tô sentindo? Gente, o que, por quê, como, o que, por quê, como, quando isso vai acontecer? São perguntas que a gente tem que se fazer. Então, eu tô com medo. Ok, o que tá me causando medo? Peraí, deixa eu pensar. Aí eu pensei nisso. É isso que tá me causando medo? Mas o medo significa isso. Tá, mas então peraí. Será que é isso mesmo que tá me causando? Aí você começa a olhar mais e fala, não. O que me causou medo foi porque eu pensei se eu não conseguir fazer o curso. Então foi isso que me causou medo. Então quer dizer que meu eu, ele quer que eu faça o curso. E eu tô querendo que não.
Ai, mas mesmo assim meu medo não vai embora. Ai, meu Deus. Então continue se perguntando. Tá, ok, medo. Entendi. Gente, converse com os sentimentos de vocês. Converse com os sentimentos de vocês. Eles estão ali. E eles vão continuar ali. Converse com eles. Eu gosto muito de uma metodologia que eu aprendi, que é assim, ó. Imagine que o seu ego é a mãe. Que o seu subconsciente é uma criança. E sim, gente, ele é uma criança, tá? Ele é como se fosse uma criança de 5 aninhos de idade que não entende bulufas de nada e que ele não sabe o que é certo, não sabe o que é errado. Ele é assim, é o que é, tá? Eu não tô dizendo que é certo ou errado, só tô dizendo que é o que é. E aí, o que acontece é que quando essa criança, né, ela não entende as coisas, ela vai acionar, ela vai agir de certas formas. Quando a nossa criança interior, ela não entende o que está acontecendo, ela vai criar alguns mecanismos de defesa. E a gente precisa conversar com ela para que esses mecanismos de defesa não criem na gente crenças limitantes, não criem na gente bloqueios, porque se a gente não conversa com o nosso sentimento, com a nossa criança, é isso que acontece. Então eu gosto muito de pensar assim, ó, que o meu consciente, né, o meu ego é a mãe, a criança é o filho e o eu interior é o pai, que é quem sabe de tudo. É como Deus, tá? Ele sabe de tudo. E aí, quando eu sinto uma coisa que tá desconfortável ou que eu preciso entender melhor, eu coloco os 3 na jogada. E aí, vou eu bater um papo comigo mesma nas 3 versões. E aí, eu fico me perguntando. Ok, Thalita, sentimos medo. Criança, vamos conversar? Vamos conversar? Porque eu chamo minha centelha divina de eu, gente. Então, eu falo, vamos conversar? Vamos conversar então. E aí, às vezes, eu tô arrumando casa, eu tô lavando louça, eu tô meditando e tô lá conversando com eles. E aí eu pergunto, ok, eu tenho medo. De que eu tô com medo? E aí, eu pergunto e eles respondem. Eles nos respondem. Quando a gente para conversar com eles, eles não respondem. Ah, Thalita, como? Você conversa, você vai ver. Eles vão te responder. E aí você pergunta, criança, tem alguma coisa que causou tanto medo na gente assim, a ponto de eu estar paralisado? Ela vai falar. Essa criança, ela vai falar. Porque ela tá ali desesperada para poder falar com a gente. Gente, a nossa criança interior é como se a gente, quando ela quer falar, a gente precisa deixar ela falar. Porque imagina você pegar uma criança de 5 anos de idade, colocar ela dentro de uma jaula, mandar ela calar a boca, ficar quietinha e ficar ali, sem fazer nada. Ela vai espernear, ela vai gritar. Ela não vai ficar quieta. Ela não vai. E na hora que ela conseguir sair daquela jaula, ela vai fazer um escândalo. Por isso que muitas vezes a gente surta, a gente não sabe lidar com algumas situações. Por quê? Porque essa criança tá revoltada, querendo sair, querendo falar. Então deixa a criança de vocês conversarem com vocês. Isso é libertador. Converse, entenda. Entenda o que essa criança está querendo dizer. Às vezes é um trauma, é uma crença, é uma percepção que basta você, como mãe, né, que é o ego, que é a parte consciente, falar, olha, criança, você passou por isso, eu sei que você teve essa questão, mas não era tão assim, né? Eu entendo que você tinha essa percepção porque você não tinha maturidade, mas hoje eu tô aqui. Eu tô aqui para te ajudar. Peça ajuda. Um gatinho pulou aqui na minha mesa, gente. Peça ajuda do seu eu interior para que ele ajude você a mediar tudo isso, né? Para que ele ajude você a argumentar, para que ele ajude você a ver saídas para tudo isso. E, desculpa. E por que é importante? Hoje eu estava até conversando com uma moça e ela me falando algumas situações da vida dela e eu falei com ela assim, olha, eu posso te falar que você precisa de tratamento. Você precisa tratar as marcas que o seu passado te deixou, que eram marcas muito, muito, muito pesadas. Falei, você precisa tratar, porque não adianta você ir lá no futuro buscar ferramentas, porque ela tá falando, eu quero alguma coisa pra fazer, não sei o que, BBB. Falei, não adianta você ir lá buscar no futuro informações se elas estão distorcidas, se elas estão ruins. Então você precisa, de fato, consertar o teu passado, para que você mude o teu presente. E mudando o teu presente, você muda o teu futuro. Você mudou o teu futuro, tá um futuro melhor? Sim, aí sim você traz
vai lá, busca ferramentas e traz pro seu presente, para que você consiga chegar no seu futuro melhor. Porque se você tiver com um passado caca, você vai lá no futuro buscar ferramentas caca, entende? Então, converse com a sua criança, é importante. A nossa criança interior, ela é formada, gente, quando a gente é criança, mas ela nunca deixa de existir. Ela é aquela criança que ela não tem discernimento das coisas, sabe? Uma coisinha, às vezes, que aconteceu que nem era tão grande assim, mas ela interpretou que era quando criança. Tô falando agora da gente de verdade como criança. A gente interpreta como sendo uma coisa muito grande e a gente cria mecanismos de defesa e a gente traz isso para a nossa vida de adulto. E quando a gente traz isso para a nossa vida de adulto, isso pode muitas vezes trazer um monte de consequências. E o que acontece é que essas consequências nos atrapalham de ser um adulto bom, entende? Deixa eu tomar um pouquinho de água aqui. Então, trabalho. E eu uso essa técnica, eu sempre uso essa técnica. Eu falo, vamos conversar, meu povo? Pego minha criança, pego meu ego, minha consciência e pego meu eu interior. Porque ali a gente bate um papo, gente, eu bato papo tanto com eles, vocês não fazem ideia do tanto que eu tô batendo papo com esse povo. E tem me ajudado gigantescamente. Porque as pessoas pensam assim, mas eu tenho que fazer uma terapia, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Muitas das coisas estão aqui dentro. Pra gente resolver, a gente consegue resolver sozinho. Algumas coisas, não, é um negócio doido de novo. Algumas coisas não, né? Algumas coisas a gente precisa realmente de ajuda. Outras coisas a gente pode resolver sozinho. E basta só a gente silenciar a nossa mente e conversar com a gente mesmo. É uma forma da gente silenciar. Thalita, tem dificuldade, vai pra um cantinho. Vai para um cantinho, pega um momento que é só seu, senta e vai conversar com você mesmo. Você é capaz de encontrar todas as respostas que você procura. E aí, gente, existem 3 formas da gente encontrar as respostas que a gente procura, tá? A primeira é no nosso eu interior, né? Em Deus. Em Deus mesmo, em Deus. A segunda é através da gente. A terceira é através dos outros. Então, o primeiro lugar que a gente deve procurar respostas é dentro de nós. Não achei. A gente vai procurar em Deus. Não achei. Aí, se eu não achei, eu vou procurar no outro. E aí pode ser um vídeo, pode ser um amigo que fala alguma coisa, ou um conselho que você recebe de alguém. Mas em algum lugar essa resposta está. Então, quando a gente tem medo de alguma situação, olha pra dentro. Converse, bata um papo ali com as suas 3 versões, bata um papo. Converse com elas, pergunte, criança, aconteceu alguma coisa no passado que pode estar me fazendo sentir esse medo? E às vezes, sim, você vai precisar de uma ajuda mais especializada, vai precisar de um tratamento, vai precisar usar algum produto, sim. Eu mesmo, quando comecei o meu processo, eu usei óleo essencial. Óleo essencial é maravilhoso. É maravilhoso. Eu comecei a fazer um tratamento de alinhamento com os óleos essenciais e foi o que começou a me dar uma catarse. Catarse, gente, é um realinhamento. É pôr pra fora a sujeira pra poder limpar. E começou a me dar essa catarse. E aí eu comecei a perceber, opa, tem alguma coisa de estranho. E eu comecei a pesquisar mais. E eu comecei a entender melhor o que acontecia comigo. E aí eu comecei a entender os sentimentos. E eu comecei a entender as emoções. E eu comecei a entender o que eu sentia. E eu comecei a entender que eu tinha um eu interior que cuidava de mim, que é Deus em mim. E aí eu comecei a entender que tudo aquilo que eu vibro é aquilo que eu entrego pro universo, é aquilo que eu trago pra mim. Então, se eu tô entregando medo, se eu tô emanando medo pro universo, medo tá vindo pra mim. E quanto mais medo vem pra mim, mais medo eu sinto. Entende? Então, entender sobre essas coisas é importante. Entender que o universo, ele retribui pra gente aquilo que a gente dá, e não é porque ele é mau, nada disso. É só uma lei. É só uma lei. A lei da vibração. É o que a gente manda, o que a gente vibra, é o que a gente atrai. Ai, Thalita, mas eu não atraí nada disso. Eu não senti. Às vezes não de forma consciente, mas às vezes de forma inconsciente, sim. Às vezes a gente tem uma mágoa, um ressentimento do passado. Lembra da criança? Às vezes aquela criança viveu alguma coisa no passado e você nem tem consciência disso. Por isso que a gente fala que fica no nosso inconsciente.
no nosso subconsciente, porque você não tem consciência daquilo, mas aquilo tá fazendo você vibrar e essa vibração tá te trazendo o que você vive. Gente, a gente não tem nada na nossa vida que não seja a gente que atrai. Tudo, absolutamente tudo que entra na vida da gente é a gente que atrai. Ô, Thalita, então quer dizer que as coisas ruins que você passou foi você que atraiu? Foi sim, foi eu que atraí. E eu levei 5 anos da minha vida pra entender isso. E o dia que eu entendi, eu olhei pra aquilo e falei, ok, eu atraí, então eu tenho que mudar. Então eu tenho que mudar isso que tá acontecendo. Porque se eu fui capaz de trazer pra mim, eu sou capaz de mandar embora. Então é sobre isso, sabe? É sobre a gente olhar e identificar. Ok, eu fiz, agora eu não quero mais. Agora chega, agora eu não quero mais. E o que me fez, gente, na verdade, assim, ficar com essa busca por essas coisas, né? Por me entender, por entender tudo isso, é que eu estava em um lugar que eu falei, chega, não quero. Eu não quero mais. Eu não quero mais começar uma coisa e parar. Eu não quero mais saber o que está acontecendo, eu não entender o que está acontecendo comigo. Eu não quero mais viver uma vida que não é próspera. Eu não quero mais viver uma vida que não tem saúde. Eu não quero mais isso. É um basta. As pessoas falam, né, o dia do basta. O que é o dia do basta? É quando você chega e fala, chega. Isso pode ser um dia, pode ser um mês, pode ser um período. Mas vai chegar um momento que você vai falar, chega. Eu não quero mais. Eu não quero. E na época eu não entendia, porque eu queria. Meu Deus, mas eu quero tanto isso e eu não consigo. Mas é porque tudo aquilo que eu vibrava era o que? Era medo. Eu vibrava no medo. Era medo de não ter, medo de perder, medo de não conseguir. E por mais que de forma consciente eu tinha vontade, inconscientemente eu vibrava no medo. E quando eu sentia medo, mais situações que causavam medo vinham até mim. E quanto mais isso acontecia, mais fundinho no poço eu ficava. Até um dia que eu olhei para a situação e falei, chega, não é possível. Alguma coisa tem que ter, algum motivo tem que ter. E a minha busca veio disso. Então a gente precisa entender os sentimentos, para que a gente poder ter ferramentas para poder lutar. Quando a gente sabe com o que a gente está lutando, fica muito mais fácil, porque a gente sabe, conhece o nosso inimigo. Se eu conheço que é medo, e medo é uma sensação que está me dizendo que eu tô olhando para um lado errado, opa, então tá bom. Você tá dizendo que eu tenho que ir pra cá, e eu tô, não sei se eu vou, eu já sei que eu tenho que ir pra cá, então vamos pra cá, o medo acaba. Quantas pessoas falam assim, né? Tem medo, vai com medo mesmo? É por isso, gente. Mas só que elas esquecem de falar, né? Vai com medo mesmo por quê, né? Não é vai com medo mesmo, é tira o medo da jogada. Entenda que ele tá ali pra te dizer alguma coisa, entendeu? O que ele quis te dizer, agora só vai. E vai ser feliz. Esse é o nosso papel. É a gente ser livre. Esse é o nosso papel aqui. Isso é, assim, de fato, o que todo ser humano quer, é ser livre. É ser livre de forma emocional, é ser livre de forma financeira, é ser livre de forma física. Esse é o nosso desejo do nosso íntimo. É sermos livres para ser feliz, para fazer o que é bom, para fazer o bem, né? Então é isso. O medo, ele traz pra gente isso. E aí, de forma prática, muito prática, converse consigo, né? Converse para você poder entender o que você está sentindo. Converse com a sua criança, converse com o seu eu interior, converse com a sua consciência, né? Com o seu ego, com a sua consciência, com a sua presença, para que você possa tomar as melhores decisões. Perguntas que vocês precisam se fazer, já falei, né? Por que eu tô sentindo isso? O que isso quer me dizer? Por que eu? Por que eu tô sentindo isso? Pergunta. Por que eu? Gente, não sei se vocês já ouviram falar que assim, absolutamente tudo o que a gente pensa ou vive de ruim, a gente cria um contraste. Ou seja, a gente cria também uma coisa boa. Se eu, por exemplo, a gente está criando, e aí a gente já entra um pouquinho na lei da atração, a gente está criando o tempo inteiro, a gente cocria, na verdade, o tempo inteiro. A gente cocria todo o momento.
Todas as vezes que eu penso, eu não quero isso, automaticamente eu cocriei o contrário disso. Então, se eu tô com medo, eu cocriei confiança, entende? Se eu tô com medo, por causa de uma situação, eu já cocriei uma situação melhor pra mim. E ela tá ali ao dispor de todos nós. A gente só precisa ir lá e pegar. Eu tenho um carro e esse carro ele tá caindo nos pedaços e ele não é bom e não sei o que e bibibi, bobobó, né? Automaticamente, quando eu senti o sentimento negativo, eu já cocriei um carro melhor. Qual carro? O carro, esse carro aqui, aquele carro. Automaticamente eu já cocriei. Eu só preciso agora ir lá e pegar. Então, esses sentimentos negativos, eles também têm essa função, sabe? Da gente olhar para eles, enxergar o que a gente não quer, pra gente poder criar o que a gente quer. A gente faz isso o tempo inteiro. Então, eles também servem para isso, tá? Servem pra gente poder ver o que a gente não quer e saber o que a gente quer. Que é mais ou menos a mesma coisa, né? O nosso eu, ele nos mostra isso o tempo inteiro. Então, eu quero saber de vocês, se vocês já sentiram medo de alguma coisa, de algum pensamento, algum sentimento que no fundo, vocês sabiam que não era real, mas aquilo paralisava vocês e que vocês não conseguiram lidar com isso. Conta pra mim se vocês já passaram por isso. Já tentaram fazer alguma técnica? Vou deixar aqui para vocês uma técnica que eu uso para poder fazer essas limpezas, que é a do Ho'oponopono. A técnica do Ho'oponopono, ela consiste em: eu senti um sentimento ruim. Ok, senti esse sentimento ruim. Eu não quero sentir. Não tô conseguindo identificar. Porque sim, às vezes a gente não consegue identificar o que tá causando aquilo na gente. E aí a gente não vai ficar ali se debatendo com um peixe fora d'água para poder identificar o que esse sentimento ruim tá nos causando. Então, o que a gente faz? A gente faz Ho'oponopono. Independente de você saber ou não o que tá causando aquilo ali, você pode. E o que você vai fazer? Você vai falar assim, olha, Deus, limpa em mim a memória, a emoção, o sentimento, a sensação, seja lá o que for que eu estou sentindo, limpa em mim essa emoção. E aí você vai falar 4 frasezinhas. Eu te amo, sinto muito, me perdoa, sou grato. Eu te amo, sinto muito, me perdoa, sou grato. E aí você vai falar isso, vai falando, e vai falando, e vai falando, até que você sinta uma melhora naquele sentimento. Gente, por falar, faz 108 vezes, né? Porque eles falam que 108 vezes é um número que o nosso subconsciente, ele consegue trabalhar, né? Então, assim, é como se fosse... Sabe a dieta do 21 dias pra funcionar? Estuda 21 dias. É porque funciona com 21 dias. Então, é mais ou menos isso. Mas, gente, se você não quiser fazer 108, você pode fazer menos às vezes. E na grande maioria das vezes, eu não faço 108, não. Eu faço algumas vezes até eu perceber que eu melhorei, que meu sentimento, né, deu uma acalmada. Então, ó, o que significa essas 4 frases, né? Eu te amo é pra você mesmo. Eu te amo. Me perdoe. É como se você estivesse dizendo, olha, me perdoe pra você mesmo e pra Deus. Me perdoe. Eu não sei onde eu adquiri esse sentimento. Eu não sei como esse sentimento me causou. Porque todo sentimento que a gente sente, gente, ele também reflete alguma coisa que a gente precisa limpar, tá? Se tem alguma coisa que a gente passou, uma situação, uma pessoa que tá incomodando a gente, é porque de fato a gente tem alguma coisa em nós, não é no outro não, é em nós que a gente tem que limpar. Então vamos limpar. Uma crença, né, também. Então, me perdoa. Eu não sei de fato onde foi que eu trouxe, né, essa sombra pra mim, esse pensamento, esse sentimento. Me perdoa. Sinto muito por ter trazido isso, mas eu sou grato por você estar me dando a oportunidade de limpar isso em mim. E aí, eu te amo, sinto muito, me perdoe, sou grato. Eu te amo, sinto muito, me perdoe, sou grato. E você pode fazer isso para criança, para sua criança interior. Criança, sinto muito. Eu não sei quando foi que eu te, né, que eu te machuquei, que eu trouxe esse sentimento para você. Me perdoa. Eu sinto muito por não ter te ouvido antes, por não ter te curado antes, por não ter te dado atenção antes. Mas eu sou grata por você estar me mostrando essa situação agora e tá dando a oportunidade de eu limpar. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Então,
repita. E aí você vai repetindo. Eu te amo, sinto muito, me perdoe, sou grata. Até que você perceba que você tem essa sensação de melhora, tá? Outra técnica que eu gosto de usar muito é o EFT, que são pontos de acupuntura, né? Que aí é topo da cabeça, testa, aqui. O que o pessoal mais usa é topo da cabeça, né? Sobrancelha, do ladinho do olho, embaixo do olho, em cima do nariz, né? Debaixo do nariz, e aqui no queixo. Aqui, né, nessa região aqui dos ossinhos, né, então eu bato assim com a mão porque eu já bato nos dois. E aqui nessa região das mulheres, nessa região do sutiã, né. Então, faça essas técnicas, elas ajudam muito a gente a se limpar, né, de memórias, de coisas. Quando eu faço o EFT e o Ho'oponopono, eu sinto que dá uma boa melhorada. Às vezes tem alguns sentimentos que eles são mais encrespados, eles ficam ali. Aí eu percebo que eu tenho que trazer a consciência aquilo para eu poder limpar. Então, o que eu consigo trazer a consciência para eu limpar, eu trago, porque evita, né, gente, com que a gente repita os mesmos erros. Mas quando eu não sei o que tá me trazendo, ou quando eu sinto um desconforto em relação a alguém, eu sempre faço o Ho'oponopono e sempre faço o EFT, uma técnica maravilhosa. Fica a dica para vocês, usem e abusem dessas técnicas, porque vão ajudar vocês muito, tá bom? É isso, meus amores. A nossa noite hoje foi falando sobre o medo. Então hoje a gente falou sobre por que o medo ele é importante, para que ele serve, o que a gente pode ter como resposta do medo, o que a gente interpreta sobre o medo, né? Como que ele surge, a gente falou sobre como que a gente interpreta a resposta do nosso eu interior em relação ao medo, e nós falamos também sobre como a gente pode limpar, porque não adianta nada a gente saber como é que o troço funciona se a gente não sabe resolver. Então é isso, a gente saber resolver é importante, tá? Porque é exatamente isso que vai fazer com que a gente haja, né? Não tem como, a gente pode saber, ai meu Deus, eu vi uma amiga falando sobre isso ontem, ela falou assim, às vezes as pessoas, elas entendem que elas são, a responsabilidade, não é culpa, tá? Não é culpa, mas a responsabilidade é nossa. Então, eu sou culpado pelas coisas que me acontecem, pode até não ser culpado pelas coisas que acontecem, mas é responsabilidade sua. E aí, se a responsabilidade é sua, você vai resolver ou não? Entende? Então, às vezes a gente entende que a responsabilidade é nossa, mas a gente não faz o segundo passo, que é o quê? Ok, entendi que a responsabilidade é minha, agora eu tenho que agir. E ela falou um negócio que, assim, é verdade, né? A autorresponsabilidade, quando não existe ação, se torna vitimismo. Então, quando a gente usa essa ok, entendi que eu sou assim, entendi que eu sou assado, tá bom. E agora, vamos fazer o quê para limpar e começar, de fato, a fazer alguma coisa? Ai, céu, ai, vida, ó, vida cruel. E aí, vitimismo, entende? Então, é importante a gente saber o que causa, o que é, o que não é, mas é importante a gente limpar, a gente ter uma ação, a gente agir. Então, isso é importante, tá? Então, por isso que eu passei para vocês aqui, dei técnicas. Pergunte, converse com a sua criança, converse com o seu interior, converse com o seu racional, né, que é o seu ego. Eu dei a técnica aqui das perguntas, por que eu tô sentindo, por que eu tô isso, por que eu tô aquilo, o que tá acontecendo, quais são as memórias, quais são os sentimentos. Não resolveu? EFT, Ho'oponopono. Então, gente, o que não faltou aqui hoje foram ferramentas para vocês tratarem e curarem essas questões emocionais. Porque, como eu disse, não adianta vocês acharem que podem ir lá no futuro, pegar a informaçãozinha e trazer para o presente se essas informações do futuro forem caca. Então mude, trabalhe o teu passado para que ele te dê frutos bons, para que no presente você entenda, ok, agora sim, trabalhei meu passado, meus frutos são bons, agora eu vou lá no futuro buscar informação para eu chegar num futuro melhor, tá? Só vai funcionar se for desse jeito. Se você não consertar o teu passado e for carregando essa bagagem pro seu futuro, você vai chegar lá e vai pegar a ferramenta caca. E não adianta depois chorar, porque é o que é. Né? É a lei da semeadura, a gente só colhe aquilo que a gente planta. Ali ainda não plantei nada, então vai colher erva daninha. Vai colher coisa ruim do mesmo jeito. Então não tem saída. Ou você planta coisa boa pra colher coisa boa, ou você planta coisa ruim e vai colher coisa ruim, ou você não planta nada e mesmo assim vai colher coisa ruim, tá bom? Então usem e abusem dessas técnicas de limpeza para que vocês possam ficar melhor.
É isso então, acredito que eu tenha falado tudo aquilo que eu gostaria de falar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Agradeço muito pelo tempo de vocês, por estarem aqui ouvindo. Espero de verdade, de coração, que isso possa ter trazido para vocês compreensão sobre esse tema, compreensão sobre o que vocês estão sentindo, sobre o que vocês estão tendo de emoção. E lembra, gente, que toda vez que você sente alguma coisa, aliás, que você tem uma emoção, não quer dizer que você sente, porque o sentimento é a tomada de consciência da emoção. Às vezes a gente tem emoção que a gente não sente. Se a gente não sente, se a gente não tomou consciência, a gente não consegue tratá-las. Então é importante tomar consciência, é importante sentir a emoção. Thalita, mas eu não sei, e aí, como é que eu vou saber? O seu corpo denuncia, o seu corpo fala com você. Sabe aqueles dias que a gente tá assim, a gente fala, meu, não tô legal? Emoção no pedaço. Para e pensa, o que aconteceu comigo que me trouxe isso? Outro dia eu recebi uma mensagem e fiquei me sentindo mal o dia inteiro, mas não sentia a emoção, só sabia que ela estava ali, mas eu ficava naquela, não, o que é isso, o que é isso, o que é isso? Quando foi à noite, eu falei, gente, não tá legal, o que aconteceu? Aí eu fui lembrar da mensagem que eu tinha recebido, na hora eu falei, danado, tô com raiva disso. Na hora eu entendi o que eu tava sentindo. E aí foi fácil de eu ressignificar, porque se eu sei o que eu tô sentindo, eu consigo ressignificar. Se eu não entendo o que eu tô sentindo, como é que eu vou ressignificar isso, entende? Então é isso, meus amores. Prestem atenção, tudo se resume a uma coisa. Prestem muita atenção no que vocês estão sentindo. Não use isso como desculpa para não ação. A gente precisa sim agir, mesmo que seja o agir a princípio para limpar, né? Porque no começo a gente não vai conseguir sair fazendo tudo que a gente quer, não vai. Mas no começo a gente vai, sentir que eu tô sentindo, né? Sentir o que eu estou sentindo. E aí agora eu tenho a possibilidade de curar isso dentro de mim. E quando a gente começa a curar, vai chegar uma hora que a gente vai olhar para o mundo e falar, meu Deus, eu vejo um mundo. Meu Deus, as coisas aqui são muito legais. Eu posso fazer, eu posso isso, eu posso aquilo. E você vai começar a ver um monte de opções. E vai se sentir impelida a agir. E, gente, não adianta também a gente agir, a Deus dará. Você precisa agir quando você está inspirado. E inspirado, que eu digo de inspiração do seu eu interior. A gente pode agir? Pode. Mas se você age com o seu eu interior ok com você, você vai muito longe. Agora, se você age só por agir, por desespero, você acha que você vai chegar ali na esquina? Entende? Então é sobre isso. A ação ela é muito importante. Mas você só vai conseguir agir se você vê sentido. Se você não vê sentido naquilo, pode o mundo desabar que você não vai. Você vai inventar desculpa, você vai ser vítima, você vai fazer um monte de coisa. E ninguém entende. Mas o buraco é muito mais embaixo, né? A gente sabe que não é, porque você não faz. Não é isso. É porque simplesmente você não enxerga motivo. Por que eu vou fazer aquilo? Não é importante pra mim. E às vezes não é que não é importante porque você não quer, às vezes é importante. Mas tem um monte de outras coisas que se você não limpa, crenças, bloqueios, traumas, sombras, se você não limpa, você não consegue. A pergunta que você tem que se fazer é, eu quero viver nessa vida de miséria? Eu quero viver nessa vida de sofrimento, de medo, de raiva, de tristeza, de colher coisas ruins? Eu quero frutos podres na árvore que eu tô plantando? Entende? Ou não? Ou eu quero uma vida de abundância? Eu quero viver, eu quero ser feliz, eu quero viajar, eu quero sorrir, eu quero passear, eu quero ter amigos, eu quero plantar e colher tantos frutos bons. Eu quero viver, sabe? É isso. Mas para chegar nisso, você precisa se entender. Você precisa entender o que está te bloqueando. E uma das coisas mais tristes que tem é a gente se colocar como vítima. Vítima às vezes ela nem entende que ela está se passando por vítima, que ela está como num estado de vítima. Porque para ela é tão normal
aonde ela tá, ela não quer aquilo, ela não se sente feliz com aquilo, mas como ela não enxerga saída, ela prefere ficar ali no cantinho dela. E é muito triste ver a vida passar e a gente olhar pra trás e falar, puxa, eu podia ter feito tanta coisa diferente e agora eu não tenho mais tempo. Lembra que eu falei ontem que a hora é agora? A vida passa, gente, passa muito rápido. Muito rápido. E se a gente não ficar atento a isso, as coisas vão passar, a semana vai passar, o mês vai passar, o ano vai passar e a gente não saiu do lugar. E por mais conhecimento que a gente tenha, né, informação, por mais informação que a gente tenha, se a gente não tiver compreensão disso, de nada adianta. Então é isso. Espero que, né, tenha ajudado muito vocês. Isso pra mim tem sido, assim, esses conhecimentos, essas informações, elas têm sido transformadoras na minha vida. E eu me sinto muito lisonjeada por poder compartilhar um pouquinho daquilo que tem me feito bem, porque eu acredito que a gente só é de fato feliz quando a gente transborda aquilo que tá sendo bom pra gente, quando a gente transborda aquilo que tá surtindo resultado na vida da gente, né? Então é isso, meu povo. Amanhã nós vamos falar sobre... Deixa eu pegar aqui. Amanhã nós vamos falar sobre tristeza. Meu Deus do céu. Esse tema é um tema que, ó, promete. Amanhã a gente vai falar sobre tristeza. Então não percam a live de amanhã, porque eu vou falar por que a tristeza, por que a gente sente, por que a depressão tá aí. Ah, eu não falei pra vocês, né, quais são as facetas do medo. Amanhã eu passo pra vocês as facetas do medo. Mas não é só o medo, tem várias facetinhas, tá bom? Mas amanhã a gente fala da tristeza, eu tiro um pedacinho pra falar dessa questãozinha do medo, mas aí a gente vai falar amanhã da tristeza. Então esteja aqui, amanhã nossa terceira live sobre emoções. E aí, além disso, a gente vai ter mais pra frente, que aí, né, pelo amor de Deus, começa coisa boa, né, meu povo? Alegria e afeto, né? Então a gente vai ter amanhã tristeza, na quinta-feira a gente vai falar sobre alegria e na sexta-feira nós vamos falar sobre afeto, que é o quentinho no nosso coração, tá bom? Espero que tenha sido de proveito para vocês, desejo a vocês e espero que vocês façam uma excelente noite, uma excelente semana e façam, porque a vida só acontece se a gente for lá e fazer, né? Eu sempre costumo dizer assim, as pessoas falam, tenham uma boa noite. Não tenha não, vai lá e faça uma boa noite. Vai lá e faça alguma coisa por vocês, tá bom? É isso, grande beijo no coração de vocês e até amanhã!